obrigado aqui por estar nessa reunião, ter sido convidado, é um prazer. E o Roberto falou tudo, eu não consigo nem imaginar o que é que se pode acrescentar para o problema ser focado. É claro que o setor elétrico merece muitas considerações sobre outros enfoques, mas eu acho que o que é importante numa reunião como essa é retomar a discussão desse modelo, da implementação do modelo, as duas coisas. Acho que não há dúvida que houve uma vitória quando, em 2003, a partir da eleição do presidente Lula, se interrompeu o processo de privatização contra o qual setores, certamente aqui presentes, tinham se empenhado. Achamos até que o colapso do sistema em 2001 ajudou muito a isso, a essa interrupção do processo de privatização. Como também ajudou na eleição do presidente da República, porque uma das bandeiras da privatização era a eficiência, a modicidade tarifária, e em 2001 ficou tudo evidente. Ao contrário, o processo de privatização do setor elétrico estava levando a falta de investimento. Embora até hoje haja quem diga que o problema foi exclusivamente devido à variação das chuvas. É claro que elas contribuíram. Mas, se tivesse um sistema robusto, como deveria, 2001 não teria sofrido falta de energia que sofreu. O fato é que em 2003 houve uma vitória. Parou o processo de privatização. Agora, a política econômica que acabou sendo adotada pelo governo eleito em 2003 foi, em grande parte, uma continuidade da política econômica anterior. O símbolo mais importante, certamente, é a Autoridade Olímpica Brasileira, que, na época, tinha ocupado o cargo de presidente do Banco Central. Eu estava pensando que era por causa da posição política, né? Falou a Autoridade Olímpica para... Então, a Autoridade Olímpica Brasileira é um símbolo maior dessa... é um símbolo maior de que a política econômica do governo foi muito próxima da política econômica anterior. Ou seja, a preocupação com os mercados chamados. Né? Então, isso se refletiu no setor elétrico. Nós vimos que não havia espaço no setor elétrico para a aplicação daqueles princípios que estavam sendo discutidos na campanha eleitoral que levou à vitória do presidente Lula e também levou à interrupção do processo de privatizações. O governo interrompeu o processo de privatização. Mas as estatais, principalmente no setor elétrico, o petróleo foi bem melhor a situação. Deve-se reconhecer todas as críticas que se façam ao setor do petróleo e gás, o papel da Petrobras foi muito importante. Já não foi o caso da Eletrobras. O papel da Eletrobras não foi muito importante. Ela ficou tolhida de várias maneiras. O setor elétrico estatal não pôde ter um papel importante na expansão do setor elétrico. É claro que teve um papel. A duplicação de Tucuruí pela Eletronorte, a adição de 2 turbinas em Itaipu Nacional, certa recuperação provisória das empresas do grupo Eletrobras, incluindo Furnas e Chesf, que
pode até ser medida na performance financeira dessas empresas. Ela aumentou o valor das ações, até tomando um parâmetro de mercado. Ela melhorou a sua posição financeira, mas não podia investir proporcionalmente àquilo que devia. Era vedado o acesso ao crédito de ideias. Era um verdadeiro pesadelo. A obra de Tucuruí foi quase interrompida. E uma figura muito importante, não tão importante quanto a autoridade olímpica, mas uma autoridade não olímpica do setor do Ministério da Fazenda, chegou a ter uma conversa, não comigo, felizmente para ele, mas com o presidente da Eletronorte, na época era o Silas Mondô, dizendo que Tucuruí era uma inutilidade. Não precisava de Tucuruí. Para que duplicar Tucuruí? Isso refletia um pouco a ideia dominante. E quando eu tive também uma conversa com agora o chefe da Casa Civil, na época, ministro da Fazenda, sobre esse problema do setor elétrico, ele falou, não, mas quem vai investir não é o setor estatal, é o setor privado. Então, por que serve a Eletrobras? Vai fazer o que a Eletrobras? Não, no fundo, fazer superávit primário. Eu cheguei a ter uma conversa com o presidente da República, na qual estava também a ministra de Minas e Energia, hoje presidenta, e também o ministro da Fazenda, dizendo, ora, mas, presidente Lula, eu vim para cá para gerar energia, pensei que era esse o papel da empresa. O senhor está me pedindo para gerar superávit primário. Eu não vejo para que ter uma empresa para gerar superávit primário. O que é superávit primário? É o dinheiro que vem, ou basicamente, do setor público, boa parte da arrecadação de impostos, para pagar juros altos que beneficiam uma parcela bastante pequena da população brasileira, que são aqueles que conseguem ter investimentos, poupança significativa. Então, a maioria da população paga isso, e que soma aí um terço, um pouco mais do orçamento, né, total da União, uma coisa muito alta. Então, eu acho que essa guinada foi nítida, como diz o Roberto, logo antes da posse do presidente. Para falar a verdade, numa reunião em Brasília, onde estávamos todos, íamos a nos envolver nessa questão, fomos para o governo, com alguns deputados, e naquela ocasião nos foi dito com toda clareza que a lei de desestatização estava sendo discutida e que no setor elétrico implicava essa descontratação das empresas estatais, ela não ia ser modificada. Como não vai ser modificada? Vai ser modificada se a gente não vai privatizar as empresas, a lei que é para essa privatização continua. Era uma medida provisória que poderia ser mudada. O próprio governo Fernando Henrique concordava com qualquer mudança, porque ele estava em fim de mandato, era questão de poucos dias. Mas, estranhamente, o novo governo manteve intacta a medida provisória e ficou a descontratação. O Roberto brigou bastante em torno disso, discutiu, procurou, com a sua pedagogia exemplar, convencer as pessoas. E eu simplesmente mandei o Palocci para a puta que o pariu. Como é que não vai mudar a lei? Isso é um hospício completo. Não era para mudar, já não era. De fato, estava mudando o rumo. Nós não entendemos bem, ainda não quero um detalhe. Na realidade, o Palocci não estava presente na reunião, estava numa outra sala, e naquele momento, quem presidia a reunião era o Zica, deputado do PT na ocasião,
Ele foi à sala do Palácio, Palocci voltou para dizer que Palocci tinha dito que não era importante a mudança daquela lei. Foi aí que eu me levantei e falei isso e fui embora da reunião. No dia seguinte, bem cedinho, o Palocci me telefonou e nós conversamos sobre isso, mas não, o fato era consumado e não mudou-se nada na lei e ficou essa situação. E nós vimos Furnas gerando energia descontratada, em um percentual que foi crescendo pouco a pouco, cada ano aumentando. Eu não sei o que aconteceu. Que diabo? Por que não foram presos? Por que enchem o saco da universidade para comprar caneta? Esse é extremamente rigoroso com canetas. Obriga a universidade a comprar caneta que não escreve. Eu não sei por que no Brasil tem baratinha, em licitação de carro. Caneta que não escreve. Oh, eu quero, aí compra. E se comprar na papelaria a caneta que escreve, o cara vai preso. Agora, o absurdo total de fazer isso, deixar uma empresa que não gera energia nenhuma, fica desligada, porque tem um contrato, receber R$150, e a empresa estatal gerar energia e ser obrigada a vender por um preço que era R$4, era R$18. O que é isso? Esse é um mero exemplo, tem muitos outros. Esse problema permanece. As empresas estatais estão aí. Elas têm um patrimônio do país, elas têm uma competência, têm essas usinas hidrelétricas, que o Roberto mostrou a vantagem delas. E eu acho que é preciso voltar a uma luta em torno disso. Não é uma luta destrutiva, talvez eu tenha me expresso aqui de uma forma inadequada. Eu sugiro que vocês falem tudo isso que eu falei de uma maneira educadinha, de engenheiro, bonita. Botem gravata e falem isso de gravata, que uma coisa, o cara de gravata vai falar tudo diferente. E aí explica. Não é difícil. O Agostinho pode ajudar, gente. Com essa roupa dele, ele explicando isso para os deputados, para o PT. Precisa explicar tudo para o PT. O PT esqueceu tudo. Então tem o Fernando Henrique que disse que renegava tudo que tinha escrito. E o PT não renegou, mas esqueceu o processo de amnésia ideológica e precisa explicar tudo. Não tem sentido, eu acho corajosa a posição do Roberto, ainda mais porque ele é os quadros aposentados, que não tem sentido manter empresas como o Eletrobras se eles não tiverem um dinamismo necessário para a expansão do petróleo brasileiro. Nessa situação constrangedora. Há oportunidades, mas elas não estão sendo usadas. Por exemplo, se nós pegamos as duas usinas do Rio Madeira, Geral Santo Antônio e mais teletransmissão, o grupo Eletrobras como um todo é majoritário. Mas ele não é pela partição. Pega Santo Antônio, pega Geral, e pega a linha de transmissão, não é